Você já falou com Deus? Hoje, você já percebeu que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que não somos tão sábios assim? Provérbios 30 é um dos capítulos mais surpreendentes da Bíblia, escrito não por Salomão, mas por Agur, um homem que começa confessando a sua própria limitação. Hoje, nós vamos mergulhar fundo neste texto, que te chama de volta para Deus, para a humildade e para uma vida verdadeiramente equilibrada. Fique comigo até o final, porque a última lição pode transformar a sua maneira de lidar com as emoções. Vamos começar com um ponto de partida de Agur. A humildade que abre portas para a sabedoria. Ele diz algo chocante. Sou mais bruto do que ninguém. Não aprendi a sabedoria. Isso não é falsa modéstia. É consciência pura. Ele entende que a sabedoria bíblica começa com essa postura radical de reconhecer que sem Deus, nós não sabemos nada. É uma declaração de dependência total. E para nos colocar em nosso devido lugar, Agur lança perguntas que nos fazem sentir pequenos. Perguntas que ecoam pela eternidade. Ele questiona: quem já subiu ao céu e desceu? Quem juntou os ventos nas suas mãos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E a pergunta final: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? É como se ele estivesse nos preparando, limpando o terreno do nosso coração orgulhoso para que a gente possa finalmente admitir: só Deus é Deus. Nós não somos. Reconhecer isso não nos diminui. Pelo contrário, nos conecta com a fonte de toda a sabedoria. Depois de estabelecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, Agur nos dá um fundamento sólido. A palavra de Deus é perfeita e você não deve mexer nela. Ele declara com toda certeza: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. E logo em seguida, ele dá uma ordem direta: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Pense nisso. Em um mundo onde todo mundo tem uma opinião, onde as pessoas tentam atualizar ou adaptar a Bíblia para caber em suas próprias ideias, Agur nos alerta: não faça isso. A palavra de Deus não é um rascunho que precisa das nossas edições. Ela é pura, provada, completa. Tentar melhorar o que Deus disse não é sabedoria, é arrogância. Quem tenta consertar a palavra de Deus acaba se colocando no lugar dele e, no fim, é desmascarado como mentiroso. A verdadeira sabedoria confia na suficiência das Escrituras. Agora, chegamos a um dos momentos mais poderosos do capítulo, a oração mais equilibrada de toda a Bíblia. Agur faz 2 pedidos a Deus, e eles revelam um coração que anseia por integridade acima de tudo. Primeiro, ele pede: afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele quer um caráter limpo, uma vida de verdade. E o segundo pedido é surpreendente: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me apenas o pão necessário. Por que ele pede isso? Ele mesmo explica o motivo. E é uma lição de autoconhecimento profundo. Ele diz: para que porventura, de fato, eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, não venha furtar, profanando assim o nome do meu Deus. Ele sabia que tanto a riqueza excessiva quanto a pobreza extrema poderiam ser armadilhas para a sua fé. A riqueza poderia levar à arrogância e ao esquecimento de Deus. A pobreza poderia levar ao desespero e ao pecado. O que Agur busca é o contentamento, o equilíbrio. É a essência da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não está pedindo pouco, está pedindo o suficiente para manter seu coração no lugar certo, dependente de Deus e livre das tentações dos extremos. Que oração incrível para fazermos todos os dias! A partir daí, Agur se torna um observador atento do mundo ao seu redor. E ele descreve 4 características de uma geração que se distanciou de Deus. É um retrato assustadoramente atual. Primeiro, ele fala de uma geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. É a quebra do princípio básico de honra.
a desintegração da família. Segundo, uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É a imagem da hipocrisia, da aparência de santidade que esconde um coração sujo. Terceiro, uma geração de olhos altivos, de olhar soberbo. É o orgulho estampado no rosto, a arrogância que se recusa a olhar para baixo, para Deus ou para o próximo. E por último, uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixos são facas, para devorar os necessitados. É a crueldade, a exploração dos mais fracos. Essa descrição é um alerta. Um mundo que perde o temor de Deus inevitavelmente se torna um lugar desonroso, hipócrita, orgulhoso e violento. Continuando com suas observações em grupos de 4, Ógur aponta para 4 coisas na natureza que nunca se satisfazem, que nunca dizem basta. São elas: a sepultura, o ventre estéril, a terra que nunca se farta de água e o fogo. A sepultura sempre tem espaço para mais um. O ventre estéril anseia por um filho que não vem. A terra seca bebe toda a chuva e continua seca. E o fogo, quanto mais combustível tem, mais ele queima. O que essas 4 coisas representam? Elas são um símbolo poderoso do coração humano sem Deus. Um coração que não importa que receba menos ou mais dinheiro, mais prazer, mais poder, mais posses, continua vazio. É um poço sem fundo, sempre pedindo mais, sempre insatisfeito. Somente Deus pode preencher esse vazio e, finalmente, nos dar a paz de dizer: basta, estou satisfeito nele. Mas a sabedoria de Deus não está apenas nos grandes alertas, ela está também nas pequenas criaturas. E este é um dos trechos mais lindos e inspiradores de Provérbios 30. Águr nos convida a olhar para 4 animais pequenos, mas que são extremamente sábios. Primeiro, as formigas. Elas não têm força, mas preparam a sua comida no verão. Elas nos ensinam sobre planejamento, diligência e trabalho em equipe. Segundo, os coelhos ou arganazes. Um povo sem poder, mas que faz a sua casa nas rochas. Eles nos ensinam sobre segurança. O sábio não confia na própria força, mas se esconde na rocha, que é Deus. Terceiro, os gafanhotos. Eles não têm rei, mas marcham todos em bandos. Eles nos ensinam sobre unidade e cooperação. Juntos, mesmo sendo pequenos, eles têm um impacto enorme. E por último, a aranha, ou lagartixa. Você a pega com as mãos, mas ela se encontra até nos palácios dos reis. Ela nos ensina sobre persistência e ousadia. Mesmo sendo frágil, ela alcança lugares altos. Deus nos dá lições de sabedoria através das coisas mais improváveis da criação. Precisamos apenas ter olhos para ver. Depois de nos ensinar com os pequenos, Águr nos mostra 4 figuras de força e autoridade, que andam com passos firmes e imponentes. Primeiro, o leão, o mais forte entre os animais, que não recua diante de ninguém. Ele representa a coragem e a realeza. Depois, o cavalo de guerra, pronto para a batalha. Ele simboliza a força e a prontidão. Em seguida, o bode, que vai à frente do rebanho com uma postura de liderança. E, por fim, o rei, quando marcha com o seu exército inabalável. Essas 4 figuras representam firmeza, dignidade e confiança. E a lição para nós é que o cristão deve caminhar assim pelo mundo, não com arrogância, mas com a segurança de quem sabe em quem tem crido, com a dignidade de um filho do rei, com a coragem que vem de Deus e com a firmeza de quem tem um propósito eterno. E assim, chegamos à grande conclusão do capítulo. O fechamento que amarra todas as lições. Depois de falar sobre humildade, sobre a palavra, sobre equilíbrio e sobre observar o mundo, Águr termina com um conselho prático e poderoso sobre autocontrole. Ele diz: se procedeste loucamente e te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão sobre a boca. Em outras palavras, se você percebeu que agiu com orgulho ou raiva, cale-se, pare, antes que piore. E ele usa 3 analogias muito claras para explicar o porquê. Bater o leite produz manteiga. Apertar o nariz com força provoca sangramento.
e forçar a ira produz briga. A lição é simples e direta. Certas coisas, quando provocadas, geram consequências inevitáveis. A ira é uma delas. A sabedoria não é nunca sentir raiva, é saber dominá-la, antes que ela domine você e produza um conflito destrutivo. A sabedoria que começa lá no início, com a humildade de reconhecer que não sabemos nada, termina aqui, com o autocontrole de dominar as nossas próprias emoções. É um ciclo completo. Humildade nos leva a Deus, e Deus nos dá o domínio próprio para vivermos em paz. Que a sabedoria de Agur inspire a sua semana. Que você comece cada dia reconhecendo a grandeza de Deus, se apegue à sua palavra perfeita, busque o equilíbrio em todas as áreas e aprenda a dominar suas emoções. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.